Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Portas Abertas para o Mundo, uma série de videocasts produzidas para celebrar o marco de 1000 admissões que os alunos do Colégio Etapa obtiveram para estudar em universidades fora do país. Meu nome é Vitor Marconi, eu sou um dos orientadores do setor internacional do Colégio Etapa e hoje estou aqui para entrevistar ex-alunos que trabalharam conosco ao longo do ensino médio. Hoje estou com o time Canadá. Estou com o Felipe Jucá, com o Luigi, com a Paula, para celebrar esse momento aí das aprovações que eles obtiveram. O tópico desse podcast, desse videocast, na realidade, é Universidade no Canadá e o processo de admissão para elas. Pessoal, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado por participarem desse videocast. E aí, Felipe, tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bem. Gente, fiquem super à vontade. A ideia é a gente conversar, bater um papo e vocês compartilharem experiências com as pessoas que vão assistir, nossos alunos, familiares, que querem saber mais um pouquinho sobre Canadá. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro, para quem não conhece. Eu conheço vocês muito bem, fui professor de vocês, para a alegria de todos, né? E vamos falar um pouquinho aí, as primeiras palavras. Luigi, se apresenta aí para quem está assistindo. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Luigi, estou na Etapa desde 2020, fiz todo o ensino médio aqui na Etapa. Fui da sala internacional do IP no segundo e terceiro ano, quando a gente ingressa no segundo ano. E apliquei para o Canadá, apliquei para os Estados Unidos. E foi no Canadá que eu vou estudar. Fui aprovado na Universidade British Columbia e vou estudar economia lá. Ah, que fantástico. E para quem não sabe, né, o AP Program, né, o Advanced Placement Program, é um currículo americano oferecido Exato. no ensino médio com aulas bem difíceis em nível universitário, correto? Exato. Legal. Felipe? Bom, meu nome é Felipe, eu estou no Etapa desde o primeiro ano. Também estava na sala do Luigi no IP. E para o Canadá eu entrei na Universidade de Toronto, na UBC e na McGill. E pretendo ir para a Universidade de Toronto. Legal. E estudar? Economia também. Legal. E aí, Paulo? Oi, eu sou a Paula, eu estou no Etapa desde 2019, desde o primeiro ano. Estou também na sala deles do IP desde o segundo. No Canadá, eu fui aprovada na York University e eu ainda estou esperando a resposta da McGill University. E eu vou estudar psicologia. Que fantástico, gente. É o Team Canada. A gente fica feliz porque o aluno do Etapa se desafia, procura universidades em outros países e, para vocês saberem, né, nós temos aproximadamente 80 admissões em universidades canadenses na realidade. Gente, queria primeiro saber de vocês como que surgiu o interesse de aplicar para universidades canadenses. Acho que eu vou perguntar de novo para o Luiz. Perfeito, né? Eu acho que o principal motivo de eu ter aplicado para o Canadá é a excelência no ensino e na pesquisa. O Canadá, especialmente a UBC, é muito conhecida pela pesquisa em si. Estão muito bem em rankings de pesquisa. E ter essa oportunidade lá fora, de ter uma pesquisa acadêmica, especialmente na área de humanas, que aqui no Brasil, infelizmente, não é tão valorizada assim, foi um bom agrado de ter aplicado para lá, para o Canadá. Legal. Paulo? Bom, o interesse veio principalmente por causa da ajuda que eles dão depois para os estudantes internacionais de conseguir, eventualmente, pegar um visto de trabalhador canadense, então, porque eu gostaria de continuar morando no exterior. Então, para mim, ajuda esse negócio de conseguir ir direto, como estudante para trabalhadora, e também as universidades canadenses, no geral, são um pouco mais baratas do que as universidades americanas, que para mim foi um ponto bem importante. O câmbio é favorável, né? Legal. Felipe? Eu acho que é mais ou menos isso que eles disseram, uma combinação dos dois. Acho que excelência no Canadá é um ótimo país e também as faculdades, a grande maioria, muito alta no ranking. Isso que a Paula falou de conseguir ficar lá depois, eu acho que é uma coisa que abre muitas oportunidades, assim. Você pode acabar a faculdade e voltar para o Brasil, mas você pode também ficar lá se você tiver interesse. Então, acho que é muito do que eles dois falaram. E a beleza do Canadá, a possibilidade de vocês talvez aprenderem outro idioma, o francês. Eu sei que vocês vão estudar em universidades cuja língua de instrução é o inglês, mas vocês têm curiosidade de aprender francês também? O que vocês pensam a respeito dessa possibilidade de, enfim, fazer a graduação e terminar aí não só assim licenciado e demonstrando no seu currículo que você fala inglês fluente, mas também o francês?
Felipe, eu sei que você já fala francês muito bem, mas o que você pensa disso? Eu acho que é bem legal. Eu estudava numa escola francesa antes de vir para Etapa, né? Por isso o francês. Eu acho que é bem legal, né? Tipo, um país que tem as duas línguas, não só multicultural, né? Poder conhecer outras línguas, mas eu acho que também deixar isso na prática, né? Natural. Porque uma coisa é você aprender na escola, outra coisa é você falar no dia a dia. Então, ter o inglês e o francês, acho que, assim, é muito legal. Acho que fica uma combinação boa. E vocês, meninos? Paula? Pra mim é uma coisa bem interessante, porque eu pessoalmente gosto muito de estudo de línguas. Eu já estou aprendendo japonês já faz desde 2018. Então, para mim, eu quero eventualmente virar poliglota. Então, para mim, ter essa experiência de conseguir aprender uma língua, tá tipo, imersa nessa cultura, mas saber que eu consigo me basear no inglês, que eu não preciso já me virar completamente nessa outra língua, é uma oportunidade bem interessante que dá para aprender, tipo, com os benefícios de estar lá presencialmente, mas não necessariamente precisar da língua para tudo, assim. Fantástico. E aí, Luigi? Eu sou um pouco mais cético, assim. Eu sei que é uma baita oportunidade de aprender o francês, mas ainda, como as universidades lá fora, você tem que montar sua própria grade curricular, ela não vem pronta. Você tem alguns requirements, alguns requisitos de eletivas e tal. Talvez eu vou encaixar alguma eletiva ali de language, que algumas vezes é obrigatório em algumas universidades, em UBC é obrigatório. Estudo francês, literatura francesa, que eu também acho bem legal. Fantástico. E, assim, a beleza das universidades canadenses é que elas também propiciam a oportunidade de você passar, talvez, um semestre fora do Canadá, Exato. Estudando, enfim, em algum outro país. Vocês já cogitaram algum país? Tem algum plano para isso? Ou quais são as oportunidades que vocês vão, enfim, encontrar em universidades canadenses de modo geral? Alguém queria começar? Eu sei que o UBC tem várias parcerias com universidades europeias. De bate-pronto aqui eu lembro da Sciences Po, que é muito famosa na área de ciência política. Então, você consegue fazer não sei exatamente o nome do programa, mas é um dual program degree, que é você fazer um pouquinho ali no UBC, um pouquinho em Sciences Po. Mas como eu tenho uma bolsa específica ali, eles não deixam eu fazer um programa internacional. Mas eu também acho assim, que já ir para o Canadá já é uma baita oportunidade de você ter um intercâmbio, no final das contas. E não sei se o Juca tá pensando em ir. Eu acho que isso que o Vitor falou é muito legal. Tipo, tem, não só no Canadá, em outras faculdades também tem essa possibilidade de você fazer 1 ou 2 anos na faculdade de origem mesmo e depois outros 2 anos em outro lugar. Isso é uma coisa que com certeza eu vou ficar de olho quando eu estiver lá. E eu acho que, claro, né, depende do interesse que você tem, do que você está procurando, mas eu acho que realmente fica uma oportunidade muito legal. Não só se conhece 2 lugares, mas você vai ter com certeza uma formação bem, bem ampla. Bacana. E aí, Paula? Pra mim também é uma coisa que eu vou considerar bastante, porque como eu quero morar no exterior, eu gostaria de ter um pouquinho mais de experiência em outros países antes de decidir, sabe, onde que eu vou morar eventualmente. Então, acho que vai ser bem interessante, principalmente explorar as opções na Europa que tem. Então, acho que vai ser uma coisa que eu vou tentar dar uma olhada, assim, para ver quando que eu consigo encaixar isso durante o processo da universidade. Fantástico. E o céu é o limite. Verdade. Assim, na realidade, vocês vão ter aí as férias e vocês podem investir, por exemplo, em estágios, em programas de verão em outros países. Então, existem muitas combinações que vocês podem fazer através da universidade ou de forma independente. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de candidatura. A gente sabe que é um processo robusto, que envolve muita preparação, muita dedicação. Aliás, parabéns por terem chegado até o fim e por terem sucesso na admissão em mais de uma universidade. Queria saber sobre o processo de aplicação para o Canadá e quais foram alguns desafios que vocês tiveram, sabendo que deu certo, né? Mas quais foram alguns desafios? Paula?
Acho que para mim o principal desafio do Canadá é que grande parte das universidades lá não pedem as essays, né, que são os textos as redações que eles pedem para você escrever durante o processo de application. Então, para mim isso foi um desafio porque eu acho que as essays me ajudam a explicar um pouco mais, elaborar e fortalecer algumas partes do meu currículo. Então, às vezes é um pouco mais difícil se você não tem esse lado assim, mas no geral eu diria também que é um pouco mais simples do que o processo americano, porque às vezes eles não têm tantos requerimentos, mas vai de universidade para universidade, mas no geral eles não querem, tipo, não demandam tanto das universidades americanas. Legal. Luigi. Acho que a minha experiência é um pouco oposta da Paula. Eu só apliquei para a UBC. Muito oposta. Bem oposta da Paula. Eu só apliquei para a UBC, e em UBC eu apliquei para uma bolsa que o Etapa me selecionou, que é uma bolsa que cobre tudo. E nessa bolsa eles pediam, acho que de bate-pronto aqui, umas 6 essays. O que é essay, né? Essay é um ensaio que você faz para a universidade, mostrando suas experiências, mostrando suas essas curriculares, seus valores e tal. E eu lembro assim que teve uma semana que eu tive que escrever umas 10 essays. Esses 10 eu estou chutando muito alto, né? Umas 8 essays, 8 ensaios. E o setor internacional teve que voar para corrigir. Perdi algumas aulas, mas acho que deu tudo certo. Eu tive que aplicar um pouquinho mais cedo da data para ser considerado para essa bolsa. E eu lembro assim que eu apliquei bem na data, bem justo na data, porque um consulor, um orientador no setor internacional tinha me dado ok para aplicar com as essays prontas. E acho que deu certo, né? Deu, super certo. Felipe, e você? Eu acho que eu tô meio que no meio de novo. Para algumas faculdades, tipo, por exemplo, na McGill, eu não tive que escrever nenhuma essay. Para UBC depois, apliquei depois do Luigi, mas também tive que escrever, acho que foram umas 4. 6, eu acho. Pode ser. E aí para Toronto eu tive que escrever umas depois, mas eles falavam que era opcional. Eu acabei fazendo, né? Acho que sempre vale fazer. Mas eu acho que o que é importante falar da processo de aplicação para o Canadá é que em relação... nos Estados Unidos a maioria a gente faz pelo Common App, né? Que é uma plataforma que você manda para quase todas as universidades americanas. Plataforma unificada. Exatamente. Só que no Canadá, a grande parte você vai para um site ou da faculdade ou para um outro site. Então acho que isso é importante saber para não achar que, enfim, é tudo no mesmo lugar. E eu acho que essa sempre é um desafio. E acho que fazer de última hora também é um desafio. Mas, acho que é isso. Sabendo que vocês também escreveram muitos textos, né? Então é normal que alguns textos fiquem mais próximos do prazo, enquanto outros foram feitos antecipadamente. Vocês tiveram aulas reforçadas aí de como escrever essays, então a gente tem aí um planejamento também para ajudá-los. Eu acho que também o acesso à informação no Canadá é um pouquinho mais dificultado, assim, em cada universidade. Sim. Os sites das universidades são um pouquinho mais complexos, né, se a gente pode dizer assim. Eu acho que o setor internacional ajudou muita gente a elucidar como a gente vai começar esse processo aqui pelo Canadá. Porque o americano já é mais mainstream, né? Você sabe onde vai, pelo menos a gente aqui do AP, já tem um common sense, um senso comum de você aplicar para lá. O Canadá já é um lugar assim mais misterioso. Gente, mas vocês sabiam que existem congressos com quem trabalha com educação internacional, existem apresentações cujo público-alvo são os representantes das universidades, para nós, orientadores, darmos feedback em relação à informação veiculada nos sites deles. Então, já existe muita conversa de algumas dificuldades, mas eu tenho visto aí muito progresso na unificação, criação de sistemas. Por exemplo, se você vai para a província de Ontário, você já tem um sistema lá. Já tem um sistema Colômbia Britânica também tem um sistema. Colômbia Britânica tem o BC Planner, que é o Common App. Common App é aquela plataforma unificada que o Felipe comentou, que você vai aplicar, você é uma plataforma unificada, então você vai aplicar para todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, eles têm na mesma província, na mesma universidade, você consegue aplicar. Legal. Gente, queria saber também assim sobre outros itens do processo de candidatura e vou falar especificamente sobre o Enem. Muita gente fala, poxa, vou estudar no exterior. Para que eu vou fazer Enem? Precisa? Ou para que eu vou fazer algum vestibular aqui no Brasil?
que vocês têm, assim, para dizer a respeito da experiência de vocês? O quanto que o vestibular brasileiro foi requerido, porque existem universidades que não vão requerer, outras vão pedir. Me falem um pouquinho sobre essa experiência. Vou começar com o Jucá agora. Bom, eu acho que... claro, depende das faculdades, mas pelo menos para mim, acho que foi a McGill, eu acho que Toronto também. Eles pedem para você enviar ou a sua nota do Enem ou a sua aprovação em alguma faculdade aqui no Brasil. Então, né, você entra lá no portal, né, quando você tiver depois do acesso, e você faz o upload do arquivo, né, então, ou da sua nota do Enem ou de aprovação em alguma faculdade. Então, tem várias faculdades que ainda gostam de ver, tipo assim, você quer aplicar para fora, então vamos ver se você foi aprovado no seu país, né? Isso não acontece para as americanas, mas para as canadenses é recorrente, não são em todas, mas uma parte considerável, assim. Pra mim, acho que a McGill não é obrigatório. Eles falam que pode, mas não precisa. Pessoalmente, tipo, teve algumas universidades que, quando eu estava olhando, pediam o Enem. Por exemplo, a University of Alberta, eles pedem, mas eles deixam você fazer um outro esquema que você pode enviar outras provas padronizadas que correspondem. Assim, eu sei que na U Alberta, por exemplo, você tem que mandar 5... subjects que você faz, assim, 5 matérias que você fez alguma prova padronizada para provar que você, sabe, tem a capacidade nisso. Então, por exemplo, o SAT conta tanto como inglês quanto matemática. Então, se você fizer o SAT, você já tira 2 de uma vez. E aí, os APs, cada AP também pode contar como matéria, mas tem que tomar cuidado, porque dependendo do AP que você estiver fazendo, pode ser que seja a mesma matéria do que o SAT, porque se você fazer, por exemplo, a prova de AP English, não vai contar como um novo, porque já conta como inglês do SAT. Então, se você tiver o SAT e mais 3 APs que não estão na matemática ou no inglês, eles podem também corresponder como o Enem. Ou seja, você usa provas essencialmente para o território americano para aplicar para outro território. E a gente vê essa tendência, essa evolução na educação internacional, de aproveitar a beleza de cada país, o sistema educacional de cada país, para comprovar, mesmo que vocês não sejam americanos, vocês submeter esses resultados como parte aí da candidatura. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a evolução é isso, a gente entender que outros países também têm sistemas educacionais válidos que podem comprovar a eficiência, realmente a qualidade dos alunos, e muito bom. Mais alguém quer contribuir com essa pergunta? Eu acho que eu tenho uma história um pouco inusitada também. Meu SAT, que é o Enem, mais ou menos o Enem americano, que a gente usa para aplicar para fora do país, principalmente os Estados Unidos, eu fui melhor do que o Enem. Então, na hora que eu fui enviar minha candidatura para a UBC, eu só enviei o SAT. E eu jurava assim, eles vão aceitar o SAT, porque o SAT eles vão saber mais sobre mim. Como é um teste padrão, eles vão saber mais sobre mim do que o Enem. Eu achava assim. Mas não. Alguns meses depois, eles pediram para eu submeter meu Enem, junto com uma tradução juramentada, que custou um pouquinho. Então, a dica é, se a universidade está pedindo o Enem, é melhor você enviar o Enem, não tentar ser espertinho e enviar o SAT. Eu acho que... Mas também pode ver os dois também, né? Então, eu acho que isso é dar uma olhada, dar uma pesquisada, né? Porque às vezes, se dá para enviar outra coisa, você foi mal no Enem, já era. Não já era, às vezes você consegue usar o SAT ou alguma outra prova. Eu acho que é dar uma olhada nisso no site da faculdade mesmo, né? Que às vezes às vezes é obrigatório, tem que mandar. Mas lembra que não é só isso que vai ser considerado se você acabar não indo como você esperava. Mas eu acho que é tudo dar uma olhada, assim, precisa, não precisa, e disso você vai se guiando, assim. Ou seja, não pode esquecer do Enem. Porque, assim, o exame nacional, realmente, o Brasil é um país enorme, então a proposta de ter um exame nacional que cubra o conteúdo visto, etc., é realmente valorizado, não só no Canadá, como em outros países aí, mundo afora, né? Exato. Então, fantástico. Queria saber se, assim, nessa jornada da candidatura, você teve alguma surpresa, alguma coisa que aconteceu que vocês falaram, uau, por essa eu não esperava. Alguém teve alguma surpresa no processo de candidatura? Pode ser, por exemplo, o número de redações que você teve que escrever, ou ter que submeter alguma prova extra. Tem uma surpresa sim. A UBC, eles não aceitam, eles aceitam em casos extremos o Duolingo. Eu ia falar isso daí. Duolingo é você fez o mesmo processo de waiver? Tá, então, quer falar? Não, manda bom. Eu lembro bem que foi surpresa para todos nós. Então, o UBC aceita
O Duolingo é um teste muito recente. O Duolingo é um teste de inglês para você de proficiência de inglês, que é bem aceito nos Estados Unidos, mas não é tão aceito no Canadá, acho que pelo menos em UBC não é. E eles não estavam aceitando, eles estavam testando só em áreas muito extremas, assim, casos extremos. Se você não conseguiu fazer a prova do TOEFL ou do IELTS, você podia fazer o DOTET. Aí eu enviei meu DET e eles falaram assim, não, você não pode, você tem que fazer um processo de waiver, de isenção, né? De isenção do seu conhecimento. Do requerimento. Do requerimento de inglês, de proficiência em inglês. Então, o setor internacional fez uma carta falando que eu sou proficiente. Eu tive que fazer uma carta também mostrando toda a minha experiência de inglês. Tive que enviar o IP, os exames de IP, exames de SAT, exames do DET, para ganhar essa isenção do requerimento de proficiência. Então, acho que essa foi a maior surpresa. Eu passei por um negócio parecido também. Tinha mandado o Duolingo lá, achando que tava de boa. Aí depois, passa um tempo, não tá saindo a resposta. Aí eu fui descobrir que era esse negócio aí. E aí, falei com o Murilo lá, ele resolveu pra mim, acho que no mesmo dia. Mas, nossa, foi isso daí tem que ficar de olho mesmo. Tipo, muito que o Luigi falou, assim, nos Estados Unidos, assim, quase todas, pelo menos as mais conhecidas, aceitam o Duolingo tranquilamente. Uhum. No Canadá, algumas aceitam, outras não. Toronto aceita, né? Toronto aceita. Então, é só ficar de olho nisso. Então, muito que eu falei antes, né? Tipo, dar uma olhada, dar uma pesquisada, mas isso foi chato. Foi chatinho. Você teve alguma surpresa, Paula? Não que eu consiga lembrar agora. Acho que... que eu não fiz o Duolingo, então pra mim eu tava já dentro do padrão. Eu fiz o TOEFL, então eles já aceitam lá o TOEFL no geral. E pensando no Duolingo, por ser uma prova nova, leva realmente um tempo para que as universidades conheçam a prova e possam validá-la, né? Então, assim, sim. nos Estados Unidos isso ocorreu de maneira mais rápida, mas assim, ao longo desses anos, nós vamos vendo a evolução e o quanto das universidades vão adotando outros sistemas de avaliação também. Acho que o mundo da educação internacional é muito dinâmico, então daqui a 5 anos a gente vai voltar a conversar e a gente vai olhar um cenário um pouquinho diferente do que a gente tem agora. Queria falar com vocês também, assim, a gente tem economia, tem psicologia, eu queria saber, assim, também um pouquinho desse interesse pelas áreas que eu acabei de mencionar. Então, por que psicologia, por que economia e, assim, por que o Canadá como uma opção para essas duas áreas? Pra mim, eu acho que eu sempre tive bastante interesse em psicologia, sempre foi um negócio, eu gostava bastante de assistir, sabe, filmes e documentários sobre isso, sempre foi uma fonte de interesse também, porque eu já passei por terapia, então acho que foi um processo interessante de ver como, tipo, foi meio que como ver o dia a dia de uma pessoa que trabalha nessa área. E aí também, durante o processo de aplicação, estudei sozinha o AP Psychology, que é a prova específica do AP para psicologia. E aí, quando eu estava estudando para essa prova, eu achei, tipo, fiquei mais interessada, então foi um negócio que consolidou para mim bastante o interesse em psicologia. Não, fantástico. E você é quase uma psicóloga de plantão não oficial também, né? Eu sei, a gente já conversou bastante nas sessões de orientação e realmente, assim, desde muito tempo atrás eu já tinha interesse realmente nesse processo de auxiliar pessoas a lidar com emoções. Eu era a go-to da galera quando eu tava tendo crise de estresse por causa das applications e coisas assim. Então, eu consegui dar um pouco esse apoio, assim. Então, ajudou a consolidar também no processo. Fantástico. E para os futuros economistas aí? Eu vou primeiro? Tá. Quando tem 2 é fácil, dá para tirar para o ímpar, né? É uma pergunta, assim, que você tem que estar de bate-pronto quando você vai aplicar para os Estados Unidos e para o Canadá. Do Canadá aqui. Porque eles vão te perguntar por que você quer aquela área, né? E eu acho que o AP, você fazer o AP, como a Paula falou, é um diferencial enorme. Porque você já tem aquele pré-contato com o ensino universitário. Então, você já tem diferente dos seus colegas de outros colégios, você já sabe como que é um pouquinho do ensino universitário, então você já tem uma ideia como será o curso e tal, né? No meu caso específico, que eu fiz o AP de estatística, e mesmo parece que ele é divergente de economia, a estatística é muito aplicada, os materiais de estatística são muito aplicados em economia.
E porque eu escolhi economia porque eu gosto muito de analisar o mundo. E as ferramentas matemáticas e estatísticas que a economia dá para você analisar o cenário que a gente está vivendo, a sociedade, é muito legal. E especificamente no Canadá, acho que a pesquisa é a principal razão. E o faculty, né, os professores de UBC são muito bons. Eles têm um corpo docente bem grande, que vem da América Latina. E tudo isso me fez aplicar para lá. Eu acho que, assim, para ser sincero, eu nunca tive certeza do que eu queria fazer. Eu tava na hora de aplicar até, na hora de fazer o vestibular eu mesmo não sabia o que eu queria fazer. Porque, tipo, eu gosto dessa área, muito que o Luigi menciona também, de economia, mas eu gostava também da área de medicina, assim, tipo, não tem nada a ver um com o outro. E aí, quando eu apliquei para Toronto, né, tem 3 campos na universidade, aí você aplica para cada um e você escolhe o curso que você vai tentar para cada um. Mas o bom é que você fica aberto a mudar. Então, eu apliquei para um curso, chegando lá, você está muito aberto a mudar de curso, a testar outras coisas, né? Isso das universidades americanas também. Então, eu acabei prestando para um campus, prestei para 3, 2 economia e 1 na área médica. E aí, mas assim, o que eu pretendo colocar como meu major, né, que o curso principal é economia, eu acho que é o que o Luigi falou, assim, eu também gosto muito de estatística também, eu acho que a combinação com o lado das humanidades também, então fica uma coisa bem entre os dois, eu acho que isso é muito interessante. E eu acho que, assim, na hora que eu fui tomar minha decisão, né, eu estava muito em dúvida entre UBC e Toronto. Uhum. Aí, como a Toronto deu a bolsa, enfim, foi mais fácil, mas eu acho que qualquer uma dessas normalmente tem um grupo de professores muito bom, as aulas são muito boas, então eu acho que foi o que aconteceu no final. A bolsa foi um baita incentivo, né? Sim. Posso comentar um pouquinho, claro. Juca? Ele falou um pouquinho sobre as pessoas que não têm de fato certeza que você quer estudar. A gente chama de undecided, né? Aquelas pessoas que não estão decididas. E lá no Canadá, em UBC, você só declara seu major só depois do segundo ano, né? Você tem todo esse tempo para você, de fato, saber qual que é o major que você quer, né? Você tem que ter uma ideia geral, assim. Eu gosto de artes. De humanas. Então, você vai aplicar para um colégio lá, uma faculdade de humanas, e você pode decidir depois seu major e ter a certeza de fato. Não é uma coisa assim como no Brasil que você, com 18 anos, já tem que decidir qual lugar que você tem que ir. Fantástico. Então, é um processo mais tranquilo, mas... Felipe, para a Bolsa de Toronto, você teve que fazer essa e teve que fazer as redações também, ou você foi considerado automaticamente? Então, eu até fiz umas redações que eles... que foi assim, você mandava o application, aí depois você vai sempre receber um portal para mandar outros documentos. Eu até fiz umas essas que eles falavam que era só para te conhecer, mas eu acho que eles falam que a bolsa é totalmente baseada no mérito, então acho que foi mais pelas notas, pelo boletim da escola mesmo. Então... Pelas extras? Tipo, a bolsa é só baseada nas notas, mas aí eles mais dão... notas de boletim mesmo, né? Eu acho que sim, acho que sim. E aí, se tiver lá opcional e você conseguir fazer, eu recomendo sempre, eu acho que causa sempre uma boa impressão e também é uma oportunidade deles te conhecerem, mas a bolsa em si foi baseada mais no histórico escolar mesmo. Não, o Micah, que é o representante da University of Toronto, ele vem aqui no Etapa em setembro, né? Então a gente vai com certeza agradecer pessoalmente por essa bolsa, que foi uma grande surpresa para nós, né? A gente sabe que pensando em, principalmente financial aid, né? Ajuda financeira no Canadá tem muito menos a oferecer, as bolsas acabam sendo mais bolsas por mérito acadêmico, mas a gente também tem bolsas bastante generosas, né, por mérito. Então a gente ficou muito feliz que você foi contemplado com essa bolsa, além do Luigi, etc. Paula, você chegou a aplicar para alguma oportunidade de mérito? Como é que funcionou essa questão da aplicação para a bolsa? Para mim, nas universidades que eu apliquei, acho que não tinha muito. Mas eu sei que, pelo menos nas 2 universidades que ainda estou considerando, eles têm negócio que eles te dão bolsa
dependendo do seu desempenho durante o período universitário. Isso. Então, se durante um ano você se destacar dentro do negócio, você pode ser considerado para bolsas específicas que ajudam você ao longo do processo, assim. Então, é bom para, tipo, se você se esforçar mesmo, pode ser que você não tenha se dado muito bem no sistema do ensino médio, você nem sempre vai ser bom em todas as matérias. Claro. Então, se você está numa área que você sabe se destaca melhor, assim, às vezes é mais fácil de conseguir uma bolsa depois de já ter entrado, assim. Não, e é fantástico, gente. Realmente vale a pena ficar atento durante a graduação, porque oportunidades surgem a todo momento. Às vezes, para você fazer a pesquisa com algum professor, e aí você recebe para fazer essa pesquisa, para ser um teaching assistant, para ser um research assistant, ou seja, professor assistente, pesquisador assistente, assistente nos laboratórios, dependendo do seu Dá major. para trabalhar no campus também, né? Dá para trabalhar no campus. Então, existem muitas oportunidades. Eu lembro que quando, enfim, a minha história é mais nos Estados Unidos, meu mestrado, eu tive, assim, não foi uma bolsa necessariamente que eu recebi, mas para ir para um congresso, a universidade bancou a minha ida para o congresso, enfim, o hotel. Então, assim, vale a pena, durante a universidade, ficar atento a todas essas oportunidades que, assim, eu acho que toda ajuda de custo é bem-vinda para aluno universitário, sobretudo os alunos internacionais. Exato. Vamos falar um pouquinho também, gente. Sei que vocês são muito novos, vão começar a faculdade agora, mas imagino que vocês já têm alguns planos para o futuro, né? Planos profissionais. Então, como que vocês se veem realmente assim após a graduação no âmbito profissional? Estão pensando em seguir uma carreira acadêmica? Estão querendo abrir um consultório para exercer a profissão de psicólogo? Quais são os planos que vocês têm, Paulo? Então, para mim, eu quero chegar pelo menos até o PhD, porque eu vou precisar, se eu quiser virar tipo, psicóloga que clínica. Então, eu gostaria de ter chegar nesse nível. Assim, eu sei que tem alguns jeitos de você tipo, pular o Masters, então eu vou ver se eu consigo fazer isso para diminuir o tempo, né, e às vezes encurtar os custos. Então, eu tipo de planos, assim, eu gostaria de criar uma clínica. Também eu gostaria, tipo, de focar, tipo, talvez um minor em criminologia, alguma coisa assim, para poder também ajudar nessa parte, tipo, de lidar com psicologia criminosa. E aí... mas principalmente no negócio de clínica, coisa assim. E aí... Uma coisa meio CSI, né? Legal. E aí, depois, mais sabe, no final da carreira, assim, se, tipo, diminuir talvez a quantidade de consultas que fazer e talvez virar uma professora universitária, para mim, acho que é um negócio que eu acho bem interessante. Eu sempre tive esse interesse. Porque diferente das universidades brasileiras, quando você vai para muitos países no exterior e faz psicologia, você não necessariamente pode exercer a profissão, vai ter um foco muito grande aí em pesquisa na área da psicologia, mas realmente para exercer a profissão você tem que avançar, mestrado, doutorado adentro até poder realmente exercer a profissão. Legal, Paula. E vocês, meninos? Não, eu sei primeiro, então. Não, ele sabe o que quer fazer. Vocês são muito educados, gente. Eu gosto dessa ideia de carreira acadêmica. Não sei se eu vou parar no mestrado, no doutorado. Mas também gosto da ideia do mercado financeiro. Que é meio inevitável, assim, pra gente que tá fazendo economia nos inícios, nos primeiros anos de carreira. Talvez trabalhar em alguma organização internacional, no Banco Mundial, no Fundo Monetário. Que é uma das razões de eu ter aplicado para fora também, que lá, já estando lá nos Estados Unidos, Canadá, já é uma baita diferencial de você quiser uma carreira internacional ali nas organizações como o que eu citei. E eu acho que o meu final goal, né, meu objetivo final é vir para o Brasil e ajudar no setor público. Bom, eu sou meio indeciso, né? Não sei direito se vai acontecer. E nem precisa. Mas, assim, é meio estranho, mas é que eu gosto muito de esporte, em especial futebol americano, o Luiz sabe. E aí então, minha ideia, né, no começo era até Estados Unidos, por causa do esporte e tudo. Mas eu acabei indo pro Canadá, por causa da bolsa, por causa das oportunidades também de ficar lá e tudo. E aí, eu acho que
pensando mais na área de economia, eu acho que eu pretendo tentar dar um jeito de juntar esses dois. Então, tentar um trabalho num escritório de algum clube ou de alguma coisa relacionada a isso. Essa área de Sport Business está crescendo bastante. Nossa, Sports Management. Com certeza. Te vejo fazendo isso. Bom, e aí ir seguindo. Mas eu acho que procura alguma coisa por volta disso, pelo menos agora. E aí, muito que o Vitor falou, né? E aproveitando as oportunidades durante a graduação. E às vezes você vai se descobrir alguma coisa que você gosta mais. E acho que eu tô por aí. Legal. Ao longo desses 2, 3 anos aí que vocês sonharam em estudar no exterior, etc., vocês trabalharam muito próximo do setor internacional, né? Queria que vocês contassem um pouquinho de como foi, quais foram as interações, o que a gente fez junto. Tanto faz, gente. Vou deixar fluir. Não, acho que a gente concorda que a maior interação que a gente teve com o setor internacional foi no intervalo, né? A gente lá, a nossa sala era lá em cima, no andar de cima. A gente tinha que descer as escadas, uns 8 andares de escadas. A gente descia lá no intervalo era uns 15 minutos, para pedir para eles corrigirem nossa S, dar um check na nossa S e perguntar alguma coisa de application. E se formava uma fila, assim, era peregrinação pro setor internacional. Era a impressão que eu tinha. Foi por uns 2 meses, assim, né? Uns 3 meses. Isso, assim, após o retorno às aulas presenciais. Presenciais, exato. Legal. Né? A gente pegou bastante essa parte remota, né? E como foi também, vocês podem falar um pouquinho sobre as conversas online? Eu e a Paula tivemos algumas. E o que a gente explorou nessas conversas, Paula? Teve bastante, assim, sabe, ajudar a definir, assim, principalmente quais que eram os objetivos, assim, sabe, quais que eram os pontos fortes da nossa application, tentar decidir mais quais universidades, sabe, eram mais interessantes para o que a gente queria fazer. Acho que isso foi, bastante ajuda. Eu lembro que eu tive uma conversa com um ex-aluno da Etapa, que o Etapa me deu o contato, que foi bem interessante, que ele me ajudou, como fazer a pesquisa para universidades, o que você deveria cogitar, coisa assim. Então, ajudou bastante nesse processo, assim, sabe, de meio que conseguir entender qual que é o caminho que você devia fazer, o que você devia focar primeiro e as coisas mais importantes do processo. Acho que isso foi uma ajuda bem, bem forte nisso. São tantos alunos, né, que a gente tem a possibilidade de colocar ex-alunos para falar com alunos, e eu acho também essa perspectiva do ex-aluno, falar, olha, eu fiz o processo recentemente e foram esses os critérios que eu utilizei. Sim. Então, além do que o setor internacional vai trazer para vocês, ter esse olhar de um ex-aluno que, enfim, passou pelo processo, e muitos de vocês mencionaram, nós fizemos os APs, etc., mas a gente pode também mencionar alunos que não fizeram o AP, fizeram a etapa regular e foram aprovados em ótimas universidades canadenses, inclusive as universidades em que vocês foram admitidos também. Então, assim, eu acho que a beleza do currículo do Etapa é que vai proporcionar a todos os alunos que queiram estudar fora as chances de um bom processo de candidatura, de uma candidatura sólida. Sim. Felipe, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que é por aí, né? Eu acho que usar o setor, assim, vai te ajudar em praticamente tudo, assim, no processo de candidatura. Eu lembro mais ou menos a ajuda que cada um me deu. Eu lembro com o Vitor que a gente estava lá, a gente teve as aulas de S, aí eu ia mandar o boletim, aí estava traduzido, ele não estava traduzido, uma palavrinha certa, ele falou, relaxa, mas se quiser eu te ajudo. Aí a Cris ela não estava com a gente naquele período, aí o Vitor falou com ela, então foi, enfim, um negócio, aí com o Murilo, com a mock interview, aí a Cris com as essays, o Ed também, então foi, assim, você pode usar de diversas maneiras o setor, então eu acho que você tem que aproveitar essa oportunidade, até muito que o Vitor falou também, mesmo se você não está no IP, mas você quer aplicar para fora, então use, porque você está disponível lá, e é muito bom mesmo, eu acho. Obrigado, gente. Alguma dica final para quem está assistindo a gente?
que sabe, que não fez o processo ainda, talvez um aluno aí que esteja no primeiro ano do ensino médio ou no nono, pensando assim, gente, eu quero estudar fora, não tenho a menor ideia por onde começar, sei que o Etapa tem um setor internacional, mas esses alunos parece que fizeram tanta coisa e eu acho que eu não vou conseguir. O que você teria para falar para essas pessoas que talvez achem que não vão conseguir? Acho que principalmente é definir exatamente o que a pessoa quer. Porque muitas vezes tem gente que começa a fazer muita coisa para uma universidade, tipo focar, assim, tentar fazer application, bater com os requerimentos da universidade e depois percebe que aquela universidade não era uma boa combinação, assim. Então, acho importante, sabe, definir até mesmo as coisas pequenas, assim, porque tem gente que às vezes aplica para algumas universidades, principalmente, por exemplo, no Canadá, e aí depois eu descobri que a média temperatura da cidade é -4. E aí percebe que isso não era, sabe, bom, apesar de ser uma ótima universidade, tem que considerar, assim, bastante. Acho que quando você tem mais uma ciência do que você quer no geral, assim, em relação à cidade, tamanho da universidade, sabe, cursos, se você quer focar mais em pesquisa, se você quer ter melhores oportunidades, sei lá, de estágio, coisas assim, que aí você consegue fazer, tipo, tirar bastante universidade da lista, e aí você, tipo, quando você já tem uma lista mais concreta, você consegue realmente, não sei, tem mais certeza, assim, do quais são no que você vai ser julgado, assim, acho que isso é uma coisa. E também uma dica específica pra galera que quer aplicar pro Canadá, eu recomendo bastante também fazer, tipo, mesmo se fizer as outras provas de proficiência de inglês, fazer para IELTS, porque o IELTS, se você fizer, você pode, quando você for pedir o visto, você pode pedir um negócio expresso, que é específico para a galera que fez IELTS. Eu não sei por que exatamente é mais rápido, mas se você fez IELTS, eles tipo, colocam um negócio que, sabe, em 2 semanas já sai o seu Facilita visto. o processo. Assim, Bom, fica a dica, né? Não sabia, não. Vocês. Luigi, dicas finais aí. Acho que eu tenho 3 dicas. Uau. Primeira é a organização. Qualquer coisa na vida você precisa ter organização, planejamento. E a segunda é você ser autêntico no seu processo, né? Eu digo autêntico no sentido de você buscar oportunidades durante o ensino médio para aquilo que você goste mesmo, né? Não forte, assim, eu tô vendo ali o cara que faz só Olimpíada, eu vou fazer Olimpíada também, porque todo mundo que vai para fora do país tem Olimpíada. Ou eu quero fazer um cursinho popular, porque o cursinho popular, voluntariado no cursinho popular, porque os americanos, os canadenses gostam de alunos que façam voluntariado. E não é assim que funciona, né? É você seguir a sua paixão. E aí vem a terceira dica de ter proatividade. E você achar as suas oportunidades daquela área que você quer. Eu gosto de finanças. Você tem que ser proativo e achar alguma oportunidade de finanças que você pode exercer durante seu ensino médio. E eles valorizam muito essas 3 qualidades. Sim, mas só precisa tomar cuidado para não focar todos os seus extracurriculares numa só área, assim, sim, porque senão, às vezes, eles gostam de ver umas pessoas que são um pouco mais, diversificadas, então tem que ter bastante a parte, tipo, que mostra sua paixão e coisa assim, mas você também tem que ter, tipo, pelo menos alguma coisinha que foi. Eu tenho medo, recentemente, assim, tem um movimento de pessoal aplicar, fazer coisas só pela application. Né? Fazer um cursinho popular só pela application. Não, sim. Fazer um projeto voluntário e tal, só pela application, abandona depois que passa na universidade. E não tem propósito aquilo, entendeu? Não, sim. Eu acho que o propósito ligado com o seu desejo, de fato, é muito forte. Sim. É que acho que, tipo, dá pra ter mais paixões, sim, eu concordo. Fora, por exemplo, às vezes tem gente que nem considera algumas coisas, assim, por exemplo, tocar um instrumento pode virar, tipo, um ótimo extracurricular, e aí demonstra um pouco mais de... O nono e primeiro ano é isso, você se descobrir, ter esse processo de autoconhecimento que o application, de fato, valoriza muito. Sim. Eu acho que é exatamente isso. Acho que, tipo, você tá entrando no nono, você tá no primeiro ano, eu acho que, com certeza, a coisa mais importante é você descobrir o que você gosta e focar em atividade extracurricular. Então, atividade extracurricular é literalmente qualquer coisa que você faça de maneira regular, né? Então, não pode ser sei lá, você fez um dia, não vai contar. Então, pode ser um esporte, pode ser Cuidar do seu irmão. Pode ser cuidar do seu irmão, pode ser Olimpíada, pode ser uma coisa que você faz sozinho em casa, mas você gosta de fazer e você faz regular. Então, é só o que o Luigi falou. É você mostrar que você se interessa por isso, mas também o que a Paula falou, não ficar restrito a uma coisa, você tentar diversificar, eu acho que isso é muito importante também. E focando nisso. E claro, né, e dar uma focada no inglês, né? Então, se você escolhe o IP, você tem as aulas do IP English, então que são
As inesquecíveis aulas de inglês, né? Que aí, com certeza, isso me ajudou muito tipo, o inglês subir, assim. E eu acho que é isso. Eu acho que foca no extracurricular e vai fazendo suas coisas. Vai estudando para as provas, vai fazendo o que você gosta, que quando chegar lá, claro, é um processo difícil, vai ter mais coisa para fazer depois. Mas se você fizer isso, eu garanto que, assim, uma boa parte está encaminhada. E é isso. E acho que uma coisa final é, tipo, nunca ter medo de começar mais tarde, assim, porque tem muita gente que acha assim, nossa, não, eu tinha que ter, pra ter validade, eu devia ter começado isso, sabe, quando eu tinha 5 anos. Mas, sabe, tipo, mesmo se for, assim, sabe, no começo do 3º ano e você tá, assim, morrendo de medo porque você não acha que tem extracurriculares, tipo, mostrar que durante o 3º ano, que é o ano mais difícil do seu, sabe, do ensino médio, mostrar que você teve iniciativa de começar uma coisa, mesmo que seja por, tipo, menos de um ano, né, porque você tem que mandar as applications já no final do ano, assim, tipo, ainda demonstra, assim, sabe, bastante coisa sobre o seu caráter, então não, acho que é uma dica. Aí tem muita gente que tem medo, assim, sabe? Tipo, decide só que vai querer ir pro exterior, assim, sei lá, no 2º ano, quando começa, e aí fica assim, mas eu não tenho Olimpíada, eu não tenho coisa assim. Mas, sabe, tipo, não tem... O melhor momento para começar é agora, porque depois você vai olhar assim, nossa, acabei ficando com 2 anos esse extracurricular que fortalece bastante. Fantástico. Gente, time Canadá, maravilhoso. Muito obrigado, Felipe, Luíde, Paula. Acho que quem está assistindo a gente, com certeza aprendeu muito sobre o Canadá e se sentiu inspirado. Eu, se eu pudesse, ia na mala de vocês. Deve ser uma mala grande, mas eu acho que eu iria com certeza. Espero ter a oportunidade de poder ir ao Canadá novamente e visitar vocês nas instituições em que vocês estiverem. Boa sorte, muito sucesso e, quando estiverem no Brasil, por favor, venham ao Etapa tomar um café, conversar com os nossos alunos. Corrigessem. Gente, a gente vai ficar por aqui com esse videocast que a gente aprendeu muito sobre Canadá. Tivemos uma aula aí com 3 ex-alunos super especiais para nós do setor internacional. E se você quiser saber mais sobre a application, sobre depoimentos de alunos, sobre o projeto Portas Abertas para o Mundo, por favor, visite o nosso site, cheque nosso Instagram, nosso blog do setor internacional. Tem um monte de informação maravilhosa preparada para você, tá bom? Então, até lá, até a próxima e nós nos vemos aí em outros videocasts. Tchau, tchau.